pra frente aqui. É pesado isso. Então, uma boa noite a todos. São 19h30 passada. Vamos então fazer o nosso... ler uma mensagem de Carlos Souza Pastorino. Faça da leitura um hábito diário. Acostume-se a ter sempre um bom livro à mão e verificará que é seu melhor amigo, que conversará com você somente quando você o desejar. Escolha livros instrutivos, interessantes, sadios. Tanto quanto o corpo, o espírito também necessita de alimentar-se. Faça da leitura um hábito tão indispensável quanto a respiração. Viu? Tem que ler bastante. Tanto quanto a respiração. Então, depois da mensagem, então vamos elevar nosso pensamento a Deus, rogando a Ele com a sua permissão para mais um encontro, mais um estudo da noite de hoje, estudando essa obra Gênesis. Que os nossos familiares, amigos estejam conosco, sob a tutela e inspiração do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que Ele nos assista, possa emanar seus bálsamos de luz e paz sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que os nossos mentores nos inspirem e que possamos ser apenas humildes instrumentos para facilitar o conteúdo da noite. E nesse clima de paz e de harmonia aqui dentro, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, damos início então às nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente está no capítulo 3, o bem e o mal, o subtítulo o instinto e a inteligência. A gente está no item 13. Vamos então dar continuidade. Segundo uma outra teoria, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio. Atingindo um certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente tiver apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal maneira que durante um certo período ele estaria mesclado das duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Esse é o item 13. Curtinho. E aqui está falando sobre o instinto e a inteligência ainda, né? Teria um único e mesmo princípio. E aqui está se referindo também lá no início, ele sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Em uma palavra, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Então essa centelha divina é o que é o nosso espírito, né? Ele é o princípio inteligente do universo. É o que todos nós temos. E aí ele diz, essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal maneira que durante um certo período ele estaria mesclado das duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Então a gente vai diminuindo o instinto, né? Que a gente estava vendo no encontro anterior, e essa centelha divina, então, que é o princípio inteligente do universo, ele vai então aumentando a inteligência. E aí então é necessário que a gente aumente a nossa inteligência
que a gente saia do primitivismo, só do instinto, né? Para que a gente possa, então, a partir do momento que a gente começa a aperfeiçoar a inteligência, a gente começa a aprender melhor os conceitos morais também, né? As leis do universo, né? Que rege todo o universo. Porque sem a inteligência, como que nós vamos ter esse conhecimento? Se nós estamos lá no início, no princípio, só instintos, que a gente viu anteriormente, então a gente está no primitivismo, ali na barbárie, ali, então a gente não tem conhecimento ainda das leis, né? Então é necessário esses períodos para que a gente então aprenda com o instinto, e aí então depois nós vamos aperfeiçoando as nossas inteligências, né? Até nós termos uma inteligência racional, e aí então a gente começar a racionalizar todos os nossos pensamentos, né? E a atitude, que é o que a gente aprende hoje, né? Hoje na doutrina espírita a gente tem uma fé raciocinada. Então, com base nas leis, a gente necessita dessa inteligência para poder aprender, né? Porque se eu não tenho ainda inteligência, como é que eu vou aprender? Como que eu vou entender o processo do universo? Muito menos a gente vai ficar um peixe fora d'água, né? Por isso que a gente estava comentando lá no início que muitas pessoas não entendam ainda, né? Não entendem isso, né? Para eles é como se estivesse falando em outra língua, né? Porque então tudo tem o seu período, o seu momento. E a maioria da humanidade hoje, ainda no nosso planeta de expiações e provas, 2/3 da humanidade ainda está no movimento dos instintos ainda. Então vejo que a maioria está no instinto. E 1/3 da humanidade já está partindo para a inteligência racional. Então veja que os números, né, mostram que a gente está numa ignorância ainda muito grande ainda, né? Muito grande, que predomina ainda a questão dos instintos. Por que a gente vê tanta morte, né? Tanta violência? Porque os instintos ainda estão tomando conta da maioria da humanidade, né? Da população terrestre. Algum comentário? Então vamos para o 14. Enfim, uma última hipótese, que em suma se alinha perfeitamente à ideia da humanidade de princípio, da unidade de princípio, e ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto, e está de acordo com o que o Espírito nos ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que espíritos desencarnados têm por missão valer pelos encarnados. Velar. Dos quais são os protetores e os guias, que eles os envolvem com seus eflúvios fluídicos, e que o homem muitas vezes age de uma maneira inconsciente sob a ação desses eflúvios. Sabe-se além disso que instinto que por si mesmo produz atos inconscientes predomina nas crianças e em geral nos seres em que a razão é fraca. Ora, de acordo com esta hipótese, o ensino não seria um atributo nem da alma, nem da matéria. Não pertencia como propriedade particular ao ser vivo, mas seria um efeito de ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos. Os atos inconscientes necessários à conservação do ser seria como andadeira, com a ajuda do qual se sustenta a criança que ainda não sabe andar. Então, do mesmo modo que se suprime gradualmente o uso da andadeira, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam os seus protegidos entregues a si mesmos. À medida que eles podem se guiar
pelas próprias inteligências. Dá um pouco paradinho, né? Então o que está falando aqui? É um bando de crianças. E aí então, lembra que a gente tinha comentado sobre essa questão que lá no início, quando a gente está a recém adentrou o reino nominal, a gente é como crianças, né? E aí aqui agora está falando, a gente adiantou isso, né? Então existem esses benfeitores que a gente comentou que vão ser como os pais espirituais, vão ficar aqui nos guiando ali, aqui como diz, como se fosse uma andadeira, né? Vão ficar ali nos auxiliando no processo evolutivo para que a gente possa ir desenvolvendo o nosso intelectual, né? Começar a desenvolver mais o intelectual e aprendendo, e a partir do momento que a gente começa a aprender já melhor as coisas, ter um bom entendimento, que a gente já pode começar a andar sozinho, se livrar da andadeira, como diz aqui. Então a gente já pode começar a caminhar com as próprias pernas, porque a gente já tem um discernimento, né? Porque a partir do momento que a gente já tem um discernimento, que a gente já sabe o que é o certo, o que é o errado, então já não precisa mais eles ficar segurando pela mãozinha, né? Lembra que a gente tinha comentado, quando uma criancinha nem de 3 anos, tu não vai deixar ela atravessar a rua sozinha, né? Ela não sabe por onde ir, qual é que é o caminho certo. Então lá no início é a mesma coisa. A gente precisa desses guias, desses protetores espirituais que vão realmente nos guiar, né, pelo caminho correto. Até a gente poder ter um discernimento para nós mesmos fazer as nossas escolhas, né? A partir do momento que a gente desenvolveu o intelecto, a gente já pode então começar a entender melhor o processo e já pode começar a andar sozinho, né? E esse texto é bem longo, é bom de dar uma paradinha para a gente ver o que está falando, né? Quer comentar alguma coisa? Isso daí é que nem uma parte que eu tinha comentado sobre a evolução, né? Então às vezes tem aquela centelha que vai fazer com que as pessoas tenham uma ideia diferente, por exemplo, evoluir. Eu acho que ele fala bem essa parte, né? Que até a pessoa, acho que até a necessidade, né? Ele vai falando ali da andadeira, seria a necessidade. De repente, numa época, vem um espírito, por exemplo, iluminado, ou com auxílio de alguém, né? Para auxiliar. E tudo são fases, né? São fases da humanidade que ela vai passando. Então vai passando por vários períodos, como a gente pode comparar hoje a uma criancinha que está na primeira infância, né? Mais ou menos ali do 0 até os 5 anos. Aí depois tem a segunda infância ali, né? Mais ou menos dos 5 até os 13, mais ou menos. Aí depois tem a terceira, né? E assim por diante. Então o nosso espírito também tem diversas fases, né? Então a gente vai passando por etapas. Por enquanto sozinho mesmo a gente não pode ficar, né? Sempre tem um guia espiritual, por mais que tem. Porque a gente ainda é muito imperfeito ainda. Ah, não, sim, todos nós temos. Por mais né? que eles fiquem de longe, mas sempre tem um ali. E nós temos vários. Né? Temos vocês vão chegar a estudar, eu acho ainda, sobre os anjos de guarda, os protetores, aí fala sobre os espíritos familiares. Então muitas vezes são vários espíritos que estão nos guiando, nos orientando sem a gente saber, né? Que tem os espíritos familiares, tem os espíritos protetores e os anjos de guarda, que daí anjo de guarda é uma denominação que se usa como para um espírito superior a nós, né? No caso, né? Então é necessário que esse anjo de guarda ou mentor espiritual seja superior a nós para que possa nos orientar, né? Que se ele é igual a nós, aí já fica mais difícil muitas vezes, né? Então é necessário que ele esteja acima dos demais, e muitas vezes tem espíritos familiares que querem também da família espiritual nos ajudar, nos auxiliar no processo, e muitas vezes tem que pedir ajuda para esse anjo de guarda, né? Para esse mentor, porque tem muitas coisas que ele consegue até um X ponto, né? Realizar. Porque muitas vezes eles são iguais a nós, né? Na escala evolutiva, espíritos medianos muitas vezes. Daí tem certas tarefas que eles têm que pedir auxílio para um espírito superior, né? Muitas coisas eles não vão ter acesso, né? Então eles têm que recorrer a ele, pedir um auxílio para, com a sua permissão, ele vai orientar se é necessário ou não, né?
toda aquela hierarquia, né? Então a gente é rodeado de espíritos, muitas vezes, nos auxiliando, que a gente nem se dá por conta, né? Existem muitos espíritos que nos assistem, nos ajudam no processo. Onde é que a gente parou? Aqui. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria a ação de uma inteligência estranha, na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem, compelindo a fazer inconscientemente para o seu bem, o que ainda é incapaz de fazer por si mesmo, quer que uma inteligência madura, porém, momentaneamente tolhida no seu uso, suas faculdades, assim como acontece com o homem na infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Diz-se proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ermos. Esse ditado é mais verdadeiro do que se supõe. Esse Deus não é outro senão o Espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger, com o uso da sua própria razão. Então aqui está falando, aqui, veja que aqui colocou Deus aqui com D minúsculo, né? Então é importante a gente observar bem, né? Porque imagina se vai ter, como a gente estudou sobre Deus, que Deus vai estar ali, né, segurando na mãozinha de uma pessoa, né? Deus age através de suas leis, né? Ele não vai agir diretamente na matéria, sendo que há as leis para que se cumpra, né? Então aqui é o Deus, Deus com D minúsculo, que seria aquele que vai, né, orientar, tutelar aquele que não tem condições ainda por si próprio de viver, né, sozinho ainda, né, ter o seu discernimento ainda, né, suas ações ainda limitadas. Ali como deu o exemplo também de casos de idiotia, né, idiotia que é um termo que se usava lá no século XIX, mas é referente a hoje a gente fala pessoas especiais, né, são aqueles que têm necessidades especiais. Então veja que vai mudando. Até uns anos atrás chamavam de excepcionais, né? Excepcionais, é o deficiente, né? Hoje já chamam de especiais, né? Então veja que cada período da humanidade tudo vai mudando, né? Imagina do século XIX para hoje, já faz 150 anos, né? Da obra Gênesis para cá, século XIX. Então tem muitos termos ainda que vai ser utilizado aqui que não é para os dias de hoje, né? Então é como se, imagina uma pessoa deficiente, como a gente está comentando, uma pessoa especial que necessita ali daquela mãezinha ou de um pai que esteja ali, né, 24 horas ali orientando, que ela não tem condições de se cuidar, né? Como se fosse uma criancinha mesmo, né? E aí colocou como se fosse um mentor, o anjo lá, como se fosse um Deus, né? Para cada um desses que ainda não tem condições de se orientar sozinho, né? Como se fosse um guia, né? É. Vamos pro item 15. Pode-se ir mais longe nessa ordem de ideias. Por mais racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Para averiguar as causas, é preciso estudar os efeitos, e da natureza dos efeitos pode-se deduzir a natureza da causa. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos em primeiro lugar uma unidade de vista e de conjunto, uma precisão nos resultados que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Por outro lado, reconhecemos uma profunda sabedoria
na adequação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Essa uniformidade não poderia existir sem a unidade de pensamentos e, por conseguinte, com a multiplicidade das causas ativas. Ora, em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam incessantemente, há entre elas uma diversidade de aptidões e de vontades incompatível com este conjunto tão perfeitamente harmonioso que se produz desde a origem dos tempos e em todas as regiões, com a regularidade e uma precisão matemática, sem jamais apresentar defeito. Essa uniformidade, no resultado das faculdades instintivas, é um fato característico, que implica forçadamente na unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantos fossem os indivíduos. Desde a planta até o homem, um efeito geral uniforme e constante deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não pode ser exclusivamente material. Vai dar uma paradinha aí, que é longo, né? Então o que entendeu aí? Essa inteligência, né, que fala ali das faculdades, do instinto, é de acordo com cada espécie, cada nível evolutivo, né? Então, por exemplo, ali, ele comentou a última ali, que ela teria que ser sábia e inteligente, sábia e previdente. Sábia e previdente. Então não basta só ela ser sábia, né? Ela teria que pegar outras características sem ser a parte mais específica, né? Acho que falou de material, não? Isso, ele fala ali, ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não pode ser exclusivamente material. Isso. Porque de acordo, né? Por exemplo, eu acho que os animais, por exemplo, têm um instinto, né? Uma inteligência de acordo com a evolução deles. Isso, de acordo com a evolução das espécies, né? Até comenta ali, né, da planta até o homem. Então cada espécie tem um estilo, né, de inteligência para sobreviver, instinto, né? Ou, por exemplo, se pegar um cachorro, o cachorro eu acho que é uma coisa mais próxima, por exemplo, que ele veio do lobo e agora ele é domesticado. Então ele foi aprendendo, foi mudando a inteligência dele para sobreviver, né? Vai evoluindo. Vai evoluindo, né? Até chegar um animalzinho doméstico, mais inteligente, né? E aqueles antes do reino nominal. E aí então, por exemplo, antes de nós adentrar o reino nominal, o mais próximo do homem seria o macaco, né? O macaco ele já é bem parecido até com o homem todo e aprende bastante coisas, né? Hoje tem macacos que são bem inteligentes, né? Vão aprendendo, né? E aí a diferença entre um macaco e nós geneticamente, lembra quantos por cento é? É 1%, né? Diferença. Então é bem pouco, imagina, né? 1% de inteligência a menos. Então tudo vai evoluindo. Claro que o macaco ainda vive nos instintos, né? Assim como nós, ainda homens, que a gente comentou que 2/3 ainda vivem nos instintos ainda, né? A humanidade. Então tudo está num processo de evolução, né? E aí, enquanto eles não partirem para essa inteligência raciocinada, que aí então nós vamos compreender a moral, né? Que vem em seguida, após a inteligência racional vem a moral, né? E aí que a moral, que é o objetivo de todos nós, é nos tornarmos seres humanos, né?
que nem todos nós lá, a gente fala em humanidade, seres humanos, mas nem todos vivem nem todos são seres, né, propriamente dito humanos ainda, né? Porque antes da angelitude são seres humanos, né? Antes da angelitude, então tudo é um degrau, né, de evolução. Então hoje nós estamos aqui aprendendo para nos tornarmos humanos, né? Humanos. E aí então a próxima etapa, depois que nos tornarmos humanos, nós tivermos a inteligência racional e a moral, daí nós vamos partir para a angelitude, né? Que é o objetivo de todos. Então esses instintos, tudo depende conforme a evolução, né? Até como a gente está comentando, não necessariamente só o animal ainda vive só nos instintos, né? Como a gente comentou, ainda tem pessoas que vivem ainda em função somente de instintos. E instintos muitas vezes primitivos mesmo ainda, né? Que a gente vê que mata, né? Sem dó, sem piedade, muitas vezes não está nem aí para nada. Então tu vê que muitas vezes tem um instinto animal nele ali ainda, né? Tipo, ele ganhou uma oportunidade para viver aqui, para aprender, mas não conseguiu, né, dominar os seus instintos ainda, né? Ele vai ter que passar por mais encarnações, talvez voltar novamente ao primitivismo para poder aprender, né? Porque senão não passa adiante. Ou continuar ainda no mundo de expiações e provas, tem uma outra chance, né? Porque como ele não tem conhecimento das leis ainda, então ele não pode ser muito cobrado ainda, né? Lembra que aquele que muito sabe, muito é dado, muito será cobrado, né? Jesus diz. Mas aquele que não sabe, muitas vezes ele mata, né? Mata muitas vezes, ele não sabe muitas vezes, né? As consequências disso muitas vezes, né? Muitas vezes ele não sabe o porquê que ele comete isso. Ele até sabe, de repente ele vai saber que é errado, mas ele não tem aquela inteligência ainda racional, né, para entender, né, o porquê, né, agiu por instinto muitas vezes, né. E aí então, como ele não tem esse conhecimento ainda das leis, né, essa inteligência racional, ele não pode ser muito cobrado ainda, né. Mas agora já aqueles de nós que já têm o conhecimento e que comete uma barbárie dessa, aí é muito grave, né, aí é gravíssimo, né, cometer um ato desse, né? E muitas vezes a gente não mata deliberadamente, mas muitas vezes a gente mata os nossos espíritos, né? Sufocando eles muitas vezes com os vícios, não é? Os vícios que nos dominam ainda, o orgulho, o egoísmo, né? As vaidades, e muitas vezes querem esmagar os mais fracos, também está matando o espírito do outro também, né? Está querendo esmagar, né, o outro muitas vezes. Então isso também podemos dizer em processo assim, que seria um tipo de morte também, né? Não a morte deliberada de matar mesmo, matar o ser humano, a carne, né? Mas muitas vezes mata nesses sentidos, né? Uma agressão também, né? Mata muitas vezes com atitudes, né? Agredindo os outros, né? Verbalmente muitas vezes, né? Denegrindo os outros, né? Brigando. Isso são tipos de mortes psíquicas também, né? Que causa dores, causa sofrimento muitas vezes, né? Até para a própria pessoa que comete, né? Ela vai, toda aquela energia que ela vai passando negativo, ela vai fazendo de um resquício sempre, né, para ela. Ah, sim, com certeza. A evolução dela E se ela sabe, é pior ainda, né? Aí entra a lei de causa e efeito, né? Tem que ver quanto tempo que a consciência aguenta brigar com a consciência dizendo que era certo ou justificando, né? Muitas vezes fica aquele processo anestesiando a consciência, né? Não, tá tudo certo, vai indo assim mesmo, né? Vai empurrando com a barriga e é assim, né? Só que daí depois entra a lei de causa e efeito e não tem mais como enganar, né? Aí vai vir tudo à tona, né? Vamos ver, continuando no texto, né? Não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas
as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso ir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, que é no capítulo 2, item 25, sem imaginarmos todos os seres penetrados no fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a uniformidade que preside em todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menos recurso o indivíduo possui em si mesmo e na sua inteligência. Eis porque ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores que o homem. De acordo com essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia sempre seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, existe realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, ele não poderia ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Comentar? Acho que a gente tinha comentado, né? Ele vai sempre de acordo com o nível, né, de evolução da pessoa e quando a solicitude que ele fala é a situação. Então, por exemplo, se nós também tivermos, por exemplo, vamos supor que nós estamos numa situação selvagem, por exemplo, sei lá, fazer um safari e aí acontecer um caso, por exemplo, de sobrevivência, você tem que selecionar, eu vou matar um animal ou vou proteger minha família, né? Então eu acho que esse instinto às vezes vem de acordo com a necessidade. No caso, a gente comenta de uma mãe, às vezes tem mulheres que não são tão apegadas, por exemplo, com crianças, e aí quando tem um filho, vem aquele instinto de mãe, de zelar, ou até pais, por exemplo. Eu vejo por mim mesmo. Às vezes tinha coisas que a gente não dá bola, quando a gente não tem filho, por exemplo, e quando tem um filho, já começa a pensar do outro lado, né? A gente começa a ser um pouco mais humano, pensar, por exemplo, se fosse o meu filho, ou o que eu tenho que fazer, né, para zelar para o meu filho. Eu acho que esse instinto que ele fala é de acordo com a necessidade também, né? Então, às vezes, se é um espírito, creio, se vem um espírito mais evoluído, mais difícil de precisar, mas uma pessoa, nem eu, por exemplo, quando não tinha filho era uma coisa, quando tinha filho a visão já é bem diferente, né? Acho que esse instinto já... Aí já muda tudo, né? De individualidade já muda, já pensa mais nos outros, se preocupa mais, né? As questões até mais de se cuidar, né, também. E aqui fala também sobre a previdência divina, que a gente já estudou, que Deus é previdente, né, para as nossas vidas. E Ele sendo previdente, ele nos fornece tudo aquilo que a gente precisa, né, que a gente necessita para a nossa evolução. Então Deus faz muito por nós, né, e a gente faz bem pouco, né, na verdade. A gente faz bem pouco ou quase nada. E Deus faz muito, porque Deus nos fornece tudo que a gente precisa, os meios para a gente viver, né? Aonde a gente vive, né? Através do universo, através dos fluidos, do meio em que a gente vive, a gente vai ter uma necessidade conforme aquele meio, né? E como diz aqui, os seres inferiores da criação, Deus dá muito para eles também, porque eles não têm condições, né, de prover por eles mesmos, né? Mas a partir do momento que se torna um ser inteligente, aí ele já pode começar a obrar por ele mesmo, né? Então aí vai surgir as oportunidades, as ferramentas, né, para ele começar a elaborar o seu processo, começar a talhar ele, né? Começar a moldar o seu processo evolutivo, tendo os meios necessários, né, para que tudo dê certo. E que tudo é um empréstimo, né?
Deus nos empresta tudo que tem no universo, é um empréstimo, né? E tudo é do Pai, que Ele nos fornece para a gente poder viver, né? Depois tudo volta ao todo, né? Tudo volta ao todo. Nossa, ali, ó, eu quero uma coisa aqui que é uma coisa mais bonita que um instinto materno, né? Que a gente estava estudando bastante, comentou sobre o instinto materno. O instinto materno é uma coisa muito bela, né? Então vejo, mesmo dos animais, a gente vê um instinto materno que faz de tudo ali para cuidar da sua prole, né? Prover ali o que precisa, muitas vezes, de alimento, né? Tudo que necessita os seus filhotes, protegendo contra os predadores, dando a sua vida, muitas vezes, por predadores, não importa o tamanho, né? Eles não têm medo, eles vão para cima, né? Então veja o que é um instinto materno, né? Que é uma coisa muito bela. Então por isso que a gente precisa desse instinto, a gente vai necessitar dos instintos, né? Como diz aqui, o instinto vai ser sempre um guia seguro, né? Lá disse antes, né? Nossos instintos vão ser sempre um guia seguro, né? Nós sempre vamos necessitar do instinto. É isso? Então vamos para o 16. Essa teoria não anula absolutamente o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato observado e comprovado pela experiência. Entretanto, deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que em parte alguma ela tem a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz Ele mesmo os cegos, porém confia a inteligências livres o cuidado de conduzir os que veem com clareza, para deixar a cada um a responsabilidade pelos seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente e um meio de se adiantarem segundo a forma pela qual a desempenham. Então ali continua aquele processo, né? Que no início a gente é totalmente tutelado ali com os benfeitores, né? E aí então, como diz aqui, a partir do momento que Deus, a gente vai evoluindo a inteligência, e aqui fala inteligências livres, ou ser livres para pensar, para decidir as suas vidas, né? Seus caminhos. Então, lei de liberdade, né? Aí então a gente já entra no livre-arbítrio. A partir do momento que a gente já tem uma inteligência para decidir, fazer escolhas, né? E aí entra o discernimento, né? Virtude do discernimento, que vai fazer com que a gente faça as escolhas, né? De o que a gente quer fazer das nossas vidas. Tem vários caminhos, né? Qual é os caminhos que eu quero trilhar? E aí sim, claro, e aí com certeza, né? Vai deixar cada um a sua responsabilidade pelos seus atos. Entra a lei de responsabilidade, né? Então, livre-arbítrio, né? A virtude do discernimento, mas temos responsabilidades, né? Porque mesmo que a partir do momento que a gente já tem essa inteligência e os benfeitores e Deus já sabe, não, esse aí já pode andar sozinho, né? Já tem o livre-arbítrio, já pode escolher por ele mesmo. Mas só que a partir desse momento ele já é responsável também por ele mesmo, né? Aí os benfeitores já não têm mais responsabilidade, entendeu? Essa que é a diferença. Que como diz aqui, os benfeitores aceitam, ó. Então é uma missão dos espíritos protetores, é um dever deles, né? E eles aceitam voluntariamente. Eles não são obrigados também. Ó, vai lá, tu tem que cuidar do Ederson lá. Não é bem assim, né? Eles já são espíritos que já galgaram um certo nível, um certo patamar, eles já podem também escolher suas tarefas, né? E muitas vezes, claro, eles fazem por amor, por devoção, muitas vezes já é ligado aquele espírito, né? Aquele mentor, aquele anjo já tem uma sintonia, já é ligado com aquele espírito, tem uma afinidade com ele, né?
do passado, alguma coisa, já viveram outras vidas. Ele evoluiu, mas o outro não, né? Então ele prefere pelo amor, né? Muitas vezes ele quer continuar junto com aquele espírito, orientando ele para que ele possa também chegar ao grau que ele chegou, né? Sair da ignorância, né? De não saber, para começar a ter um conhecimento, né? Fazer boas escolhas e praticar boas ações, né? E aí então para começar a praticar as virtudes, que é o que os nossos mentores nos orientam, né? Praticar as virtudes do Mestre, que esse é o caminho, né? Já para nós hoje, que a gente já está numa inteligência racional, ninguém de nós, acredito, né, dentro do movimento espírita principalmente, já não tem mais o desculpismo de não ter uma inteligência racional, né? Porque se a própria doutrina espírita é uma fé racional, né? E aí então a gente não tem mais o desculpismo, mas eu não entendi, não sabia o que era para fazer, né? Mesmo aquele que era bem leigo, ele pode ter dificuldade, mas a gente pode muitas vezes simplificar ali, como a gente faz, ele entender o que é o certo, o que é o errado, né? Ele não precisa saber, por exemplo, o nome das virtudes de cor, qual é as virtudes, qual é as leis. Ele pode saber fazer o que é certo, o que é justo, o que é bom. Isso é que é o importante. Porque como a gente comentou, mesmo aquele espírito que não tem religião muitas vezes, ele não tem uma religião, muitas vezes ele é até ateu, mas ele é uma pessoa do bem. Ele procura sempre fazer o bem para ele, viver uma vida com qualidade, com equilíbrio, auxiliar o próximo. Isso é o que importa. Não é o fato de somente de estar numa religião X ou Y que acha que vai estar. A gente comentou bem sobre isso, né? Isso não, o que importa é o bem, né? O trabalho no bem é o que importa. Ele pode ter religião, pode não ter, ou muitas vezes muito grave aquele que tem um conhecimento e que não pratica, que é mais grave, que a gente comentou, né? Então ele já não pode mais entrar no movimento desculpista, né? Dizer que não sabia, E aí então esses benfeitores, eles ficam, né? Eles vão nos orientar, né? Nos dar orientações, mas não vão, nos fazer por nós o que cabe a nós realizar, né? Eles vão nos auxiliar ali, faz dessa maneira, vai por esse caminho que é melhor, nos dá os meios ali, né? Facilitar muitas vezes o processo, mas não vai fazer o serviço por nós, né? A caminhada é nossa, o trabalho é nosso. Ele vai ser exatamente como um mentor mesmo, né? Um irmão mais velho que vai estar ali nos orientando. Tem uma dúvida, precisa de uma ajuda, a gente pede, faz uma prece, né? Ele vai nos dizer, não, esse teu problema é isso, isso e aquilo, né? Deve realizar isso. Mas aí cabe a nós realizar, né? Agora eu posso ficar no movimento de não fazer, né? Os esforços de não realizar. Entrar nos desculpismos da vida, na preguiça, aquela coisa toda, aí vai complicar o seu processo, né? Então vamos para o 17. Todas essas maneiras de encerrar o instinto são necessariamente hipotéticas. E nenhuma tem uma característica suficiente da autenticidade para ser tida como solução definitiva. A questão, por certo, não será resolvida num dia. Quando estiverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam, até lá é preciso nos limitarmos a submeter as diversas opiniões ao candinho da razão e da lógica, e esperar a luz se faça a solução que mais se aproxima da verdade. Será com certeza que melhor corresponda aos atributos de Deus. Isto é a soberana bondade e a soberana justiça. Capítulo 2, item 19. Tá meio ruim aí pra ler? Não. Tá bom. É que o calor deixou a gente meio debilitado.
Então aqui, né? Eu sou ruim de leitura. Mas tem algumas palavras ali que quando tu lê dá uma... Embaralhada, né? É que acho que foi meio que traduzido meio que a pé da Não. Pra cá tu consegue chegar melhor, né? Assim, mais reto, pra ti tu tá mais longe. Não, não sei. E a gente tá mais perto, porque tu tá mais longe, tu tá mais voltado. Então aqui, a partir do momento que a gente já começa a ter essa inteligência racional, e aqui diz, né? Até lá é preciso nos limitarmos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. Então, as opiniões, né? E nós nós refletir, né? Nós raciocinar essas questões que nos vêm, né? Muitas vezes nas nossas vidas, né? Porque a gente vive e aí muitas vezes a gente vai tendo atitudes, vai enfrentando dificuldades, mas sempre a gente deve enfrentar todas as dificuldades, toda a luta das nossas vidas ao cadinho da razão, né? Nós raciocinar tudo aquilo que está se passando na nossa vida. Isso é importante. Isso é que é uma fé raciocinada, né? E aqui diz, ó, e esperar que a luz se faça. Ou seja, então nós agindo, como diz aqui, né? A solução que mais se aproxima da verdade será, com certeza, a que melhor corresponde aos atributos de Deus, isto é, a soberana bondade e a soberana justiça. Então a solução, se nós agirmos sempre na nossa vida, né, com bondade conosco mesmo e para com o nosso próximo, sendo justo conosco e com o nosso próximo, e aí então essa luz vai se fazer, né? E sempre passando por esse raciocínio lógico, né? Então todos os momentos, todas as dificuldades que a gente enfrentar, que a gente encarar, até tem uma frase do próprio Kardec que ele diz, que é bem bonita aquela frase, né? Como é que ele diz? A fé raciocinada é aquela que podemos encarar face a face todos os momentos da humanidade, né? Tem uma frase de Kardec que é mais ou menos isso. Ou seja, então nós tendo essa fé raciocinada, né, junto com essa verdade que são as leis divinas que a gente está aprendendo, então nós vamos poder enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. Tudo que acontecer tem uma lógica. Por que aconteceu? Então eu vou raciocinar, né? Vou raciocinar o porquê que está acontecendo, o que eu devo fazer dentro dessa fé raciocinada. E aí pedir ajuda, muitas vezes fazer uma oração, né? Orar e vigiar, né? Que é muito importante, que a luz vai se fazer. Porque muitas vezes a gente quer o imediatismo, a gente quer que se resolva as coisas, né, na hora. Não, eu quero que resolva o meu problema agora. Mas não tem como se resolver muitas vezes na hora. A luz vai se fazer a partir do momento que é necessário. Que muitas vezes a gente pede ajuda, passando por um problema, uma adversidade. Os benfeitores sabem. Mas muitas vezes é para nós passar por aquilo, para nós aprendermos também, né? Porque como a gente não é nenhum anjo, nem foi um anjo, né? Então a gente passa por aquilo que tem que passar e devemos passar, que é importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, intelecto e moral, que tudo faz parte, né? Tudo se encadeia na vida, né? Então isso é muito importante. Então a gente muitos de nós, assim, espírita, aquele que estuda, que reflete, a gente não pode mais entrar nos desculpismos mais, né? Porque a minha vida está assim, sabe que está acontecendo isso, aquilo, claro. A gente somos ainda pessoas que a gente necessita, né? Muitas vezes desabafar, dialogar, mas é uma coisa assim, muitas vezes pessoal, né? Que quer uma pessoa de confiança, quer desabafar, que está com aquele peso, né? Dentro dela, quer aliviar aquelas dificuldades, quer ter um ombro amigo, muitas vezes é importante, né? E esse é o papel que nossos mentores, né, protetores, guias fazem a todo momento, né?
E muitas vezes a gente não se dá por conta. Muitas vezes se utilizando das próprias pessoas, né? Para muitas vezes nos dar um apoio, nos dar uma força, nos dar uma orientação, né? Do que eu faço. E muitas vezes a gente está numa situação muito crítica e a gente chega, né? Num ponto de, meu Deus, o que eu faço? Né? A situação está difícil, está crítica, o que eu faço? Que muitas vezes a pessoa, o que acontece muitas vezes é a pessoa, não é que ela não sabe, né, desse processo todo da verdade, aquela pessoa que reflete, que estuda, mas muitas vezes ela se deixa entrar em um processo de desequilíbrio. Ela entra num processo de desequilíbrio mental, né? Ela fica em processos de treva ali dominando ela e ela já não consegue mais saber o que fazer, porque ela está tomada. Já muitas vezes entrando em processos obsessivos, né? Entrando em depressões. Muitas vezes, por que muitos se suicidam, né? E muitos até religiosos, espíritas, muitas vezes se suicidam também. Por quê? Porque não param para refletir. Não param, muitas vezes, quando está entrando numa aflição, já não para fazer uma oração, né, de coração. Não vigia seus pensamentos, suas atitudes. Aí se deixa levar numa situação crítica, muitas vezes, né? Que aí, claro, aí fica difícil para ela, né? É um processo difícil. E se ela não tiver humildade, muitas vezes, de aceitar uma opinião segunda, ela pode aí se agravar mais ainda, né? E muitos até podem avisar ela, amigo, olha fulano, olha o que está acontecendo, presta atenção, está sofrendo, está acontecendo isso, tem que orar mais, né? Tem que cuidar. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu é que sei, né? Aí deu, né? Aí ele vai se complicar mais, aí ele está entregue à sua própria sorte, porque ele tem o seu livre-arbítrio, né? Só que ele é responsável por as suas atitudes, né? E a gente vive dentro de uma lei de fraternidade, né? Todos nós devemos ser fraternos uns com os outros, né? Deveria. Porque todos nós somos seres humanos ainda, né? Que a gente erra ainda, né? A gente é imperfeito. E muitas vezes, por isso que muitas vezes a gente tem que cuidar, não pode contar, mas é espírita, ele ainda está sofrendo, não sabe o que fazer, muitas vezes tem anos de estudo. Mas espera aí, mas será que a pessoa refletiu? Será que ela não está em processo obsessivo? Né? Já está em desequilíbrio mental dela, já não tem mais atitude, ação muitas vezes sobre ela, né? Sobre os seus pensamentos e atos. Aí está num processo complicado, né? Então por isso que a gente não pode julgar, a gente tem que sempre fazer a nossa parte, né? No que pode, auxiliar, dar uma orientação, né? E não julgar, né? Então vamos pro 18. Como o instinto é o guia e as paixões são as impulsoras da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes, instinto e paixões se confundem nos seus efeitos, sobretudo na linguagem humana, que nem sempre se presta suficientemente à expressão de todas as nuances. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que é essencial considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Em um determinado tempo, ele pode se tornar inútil, porém jamais nocivo. Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. Aqui tá só um pouquinho. Aqui então tá falando, aqui já entra, tá falando que as paixões já são parecidas com o instinto, né? E aqui então tá ressaltando que o instinto é sempre bom, né? É sempre bom e ele vai enfraquecendo através, como a gente comentou, através da predominância da inteligência, né? Então vai aumentando a inteligência, né? E o instinto vai diminuindo, né? As paixões nas primeiras idades da alma têm em comum com o instinto o fato de as criaturas serem induzidas a elas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem mais particularmente das necessidades do corpo e dependem dos organismos mais do que do instinto. O que principalmente as distingue do instinto é que elas são individuais e não produzem, como este último,
efeitos gerais e uniformes. Ao contrário, variam de intensidade e de natureza, segundo indivíduos. São úteis como estimulante, até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. A partir deste momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, retardando a sua desmaterialização. Elas se abrandam com o desenvolvimento da razão. A parte não é mais a parte individual, né, que nós podemos ter. De acordo com algum vício, alguma coisa que a gente gosta muito, né? Os desejos. A gente pode trabalhar acho, como paixão. E o instinto é aquela atitude que nós temos assim de acordo com a nossa evolução. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa mais ignorante e ter um instinto, por exemplo, de sobrevivência. Mas a paixão seria, por exemplo, eu não querer dividir, ou eu querer me mostrar melhor. Aí, a partir daí já surge o egoísmo, né? O egoísmo já surge daí, então. Então ele já vem das paixões, né? E aqui, como diz, as necessidades do corpo, né? Então é mais as necessidades do corpo. Porque isso tudo são períodos que a gente vive e todos nós a gente passa por esses períodos, como a gente comentou antes. Por exemplo, muitos de nós, por exemplo, tinham uma paixão, assim, uma doença. Muitas vezes a gente diz até uma doença, por exemplo, um clube de futebol, né? Eu, particularmente, eu fui doente por um time, né? De futebol, tá? Lá na minha adolescência eu era doente, comia os dedos, tudo, ficava apavorado, né? Se atirava na frente da TV, né? Então assim, são momentos da nossa vida que a gente está aprendendo, né? Está aprendendo, é necessário passar por isso. E assim, por exemplo, vamos dar um outro exemplo como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um apaixonado pelas leis de Moisés. As paixões também podem entrar dentro do campo religioso, né? Por exemplo, Paulo de Tarso, vamos dar um exemplo dele. Ele era um apaixonado pelas leis de Moisés, né? Ele defendia as leis assim com um e dente, assim, as leis de Moisés, né? Tanto que ele achou que o cristianismo era um grande erro e ele começou a perseguir e matar, né? Então se tornou um dos primeiros perseguidores ali do cristianismo, né? E aí então era uma paixão que ele tinha, era uma doença. Até que ele caiu em si, né? Ele caiu do camelo, lá indo, atravessando o deserto, que ele estava perseguindo, ia matar o Ananias, né? E aí então surge Jesus, né? Aquela grande luz, aquela forte luz que ele deixou ele cego, né? E aí então ali ele caiu em si, né? Ele caiu do camelo e caiu em si, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Não era para mim fazer isso. Então por isso que a gente também não é um motivo também para a gente condenar aqueles irmãos que estão vivendo as suas paixões. Que agora não vou saber, porque tu é doente, tu é gremista, tu é colorado, tu é doente. Gente, a gente tem que respeitar. Porque assim como eu, por exemplo, outros passaram por essas fases. Tudo é necessário. Até que um dia a gente vai cair em si. A gente vai ver, não, isso aqui não é necessário, né? Tanto que hoje para mim não importa o time, hoje para mim, né? Eu particularmente, se ganhou, se perdeu, para mim eu nem acompanho, mas é uma coisa que passou, é uma fase, são fases da vida e tudo é necessário. Então cada um vai ter o seu momento que vai cair em si e vai ver, não, mas isso aqui, essa paixão, isso aqui não é necessidade, né? Então cada um vai ter essas paixões. Uma paixão, por exemplo, também por uma banda de rock, sei lá, também, que eu também fui apaixonado, né, por banda de rock, né? Tinha até banda de rock lá na época da juventude. Passou por todas as fases, hein? Tá completinho. Então são todas coisas assim que depois tu cai em si, tu vê assim, poxa vida, eu vivi umas coisas assim que não tem cabimento, né? Mas foi um momento, né? Foi um momento, então por isso que a gente não deve julgar. E por isso que a gente deve dar os exemplos. Eu passei por isso e todos um dia também vai passar, né? Todo mundo vai chegar um dia que vai ter suas prioridades nas suas vidas, né? Todos nós hoje temos nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades?
né? Não precisa dizer, cada um tem as suas prioridades, né? Suas necessidades, suas paixões, né? Seus vícios ainda. Não quer dizer que nós somos perfeitos. Não, jamais. Nunca podemos dizer que somos perfeitos. Pelo simples fato de achar, não há necessidade, de, por exemplo, de eu beber mais bebida alcoólica, de ter um time de futebol, de ter uma banda de rock, né, preferida, né? Isso não quer dizer que nós tenhamos vícios ainda a trabalhar. Porque eu posso deixar disso, mas eu posso ser um egoísta, ser um orgulhoso igual. Não quer dizer, né? As paixões não são independentes. Não quer dizer que eu estou livre de algumas paixões que eu vou ter vícios ainda, né? Claro que são necessidades. A gente vai vendo as prioridades das nossas vidas, né? Aquilo que a gente deve ser trabalhado. Cada um de nós vai entrar para dentro de si e vai fazer uma análise. Qual é que é o meu maior vício, minha maior paixão? O que eu tenho que trabalhar ainda? E isso é muito importante na nossa vida, que entra em todos os campos da vida, né? Que as paixões são inúmeras. Eu sou apaixonado por comer chocolate, sou apaixonado por fumar, sou apaixonado por beber bebida alcoólica, certo? Então são inúmeras, né? Sou apaixonado por churrasco. Pois é. De repente eu não quer dizer que, por exemplo, eu deixei um time de futebol, mas eu gosto de comer churrasco, né? Então deve ser trabalhado. Então eu larguei o futebol, larguei a banda de rock, mas agora tem que fazer um esforço para começar a deixar um pouco de lado a carne, por exemplo. Daí é um caso pessoal de cada um, né? Aí entra já uma situação de evolução, né? De uma maturidade, tu fazer um esforço através do nosso conhecimento das leis, de saber que é um erro a gente comer os nossos irmãozinhos, né? E que a gente ainda come. Então, que claro que, né, a gente tem pessoas que trabalham também com isso, né? Que trabalham nessa área ali, que estão ali, né? Não trabalha diretamente na primeira fase, que aquela primeira fase é mais... Eu não queria estar nem perto para ver, né? E a gente diz isso, mas muitos de nós senta ali e come a sua carninha, né? Nem pensa, né? E que está impregnado ali de fluidos, né? Deletério, ali de ódio, de raiva, né? E a gente ainda se alimenta disso, né? Mas a paixão até pode ser até por um filho, né? Por tudo, exatamente. Às vezes a gente acha que a paixão é vício em futebol, bebida, jogo, carro. Às vezes pode ser um filho, né? Tem muito apaixonado, quer super proteger muito ele, e isso aí acho que às vezes a gente se cega, né? Porque a gente acha que a paixão é só coisas de vício que a gente joga, fumar, beber, e às vezes E a paixão é tudo aquilo que nos domina, ou seja, que eu não tenho controle sobre ela. Né? A partir do momento que eu não tenho controle sobre aquilo que eu sei que é errado, então é uma paixão. Não é? Então é uma paixão. Eu sei que é errado isso, mas eu ainda faço isso. Então eu estou no movimento de apaixonado por aquilo, né? Tem que fazer uma lista. Se eu, por exemplo, fico ali, como tu diz, passando a mão por cima do zelo do meu filho, coitadinho, vai errando, eu não faço nada. Eu estou no movimento, ele está me dominando. É uma paixão que eu tenho que eu não estou sabendo agir corretamente, né? Eu não estou sabendo dominar aquela situação. Então, a partir do momento que a gente não tem o domínio sobre aquela situação, que ela nos domina, que é um grande erro, que jamais coisas devem nos dominar, né? Coisas ou pessoas, porque somos seres individuais, né? Cada um vai ter a sua evolução, né? Seu aprimoramento. A gente não pode deixar ninguém nos dominar. Podem sim nos orientar, se for adultos, por exemplo. Claro que uma criancinha a gente tem que dominar ela, né? Isso é muito óbvio, né? A gente que vai dominar ela nas primeiras fases, porque é uma necessidade, né? Mas a partir do momento que ela já começa a saber o que é o certo, o que é o errado, começa a querer saber os porquês das coisas, a gente deve explicar os porquês, que não deve fazer isso ou aquilo, né? Então a gente já deve começar a direcionar e orientar, né? Não só direcionar. Então é tudo aquilo que nos domina, né? Então a gente não pode deixar que as coisas nos dominem. Né? Nós que
nós é que devemos estar no controle, nas rédeas da nossa vida. Né? As rédeas da vida, quem controla somos nós. Né? Nós é que devemos, aqui eu estou no controle, né? Quem toma conta da minha vida sou eu. Eu sou o autor da minha vida. Né? Então a gente deve pensar isso, que nada nos domina, né? Paixões, né? Coisas. É apaixonado até pelos cachorros. Os cachorros dominam. Às vezes a gente não tem, não quer se incomodar entre essa questão, né? Muitas vezes, né? Não é isso? Quando aquele pequenininho ali tá te chafurdando na volta ali, tu quer te livrar do problema muitas vezes, né? Tu não tá sabendo dominar a situação, controlar aquilo. O filhinho tá incomodado, dá um celular pra ele ali, ó, ele tá quietinho. Não incomoda por enquanto, né? Mas só que aquilo que a gente tá retardando, aquilo vai vir, gente. Aquilo vai vir, aquela bola de neve vai acumulando aquilo. Eu não tô controlando aquilo. E daqui a pouco vai vir um problema tão grande que daí quando vê já é tarde demais, já não consigo mais ter o controle daquelas atitudes, né? Daquele problema. Por isso que entra o dilema ali que a gente deve cortar o mal pela raiz, né? Se eu começar a deixar aquela raiz crescer, ela vai se espalhando, vai minando, vai ficando cada vez mais difícil para te arrancar, né? Que ela vai se solidificando, aquele mal ali, aquele erro. E aí quando vê, já é tarde demais, né? Aí não adianta eu reclamar, por que meu filho me bate? Por que ele não me respeita? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque eu não controlei lá no início, quando ele criou a primeira garrinha, eu não cortei, né? E aí aquela garrinha foi crescendo como essa raiz, né? E aí então vai ficar mais difícil, né? Então vamos para qual item agora? 19. O homem que só agisse por instinto poderia ser muito bom, mas deixaria sua inteligência adormecida. Seria como a criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse usar as próprias pernas. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se extingue por si mesmo. As paixões são domadas somente pelo esforço da vontade. Viu? Só a gente adiantou o que está dizendo aqui, né? Todos os homens passaram pelas fileiras das paixões. Aqueles que não as têm mais, que por natureza não são nem orgulhosos, nem ambiciosos, nem egoístas, nem rancorosos, nem vingativos, nem cruéis. Quem é essas pessoas? Nem coléricos, nem sensuais, que fazem o bem sem esforço, sem premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência das suas existências anteriores. Eles foram purgados do usagre. Usar, então, só para nós entender essa palavra, usar, por isso que é bom esse livro, que ele tem as notas de rodapé, né? Ele explica, aqui nota de rodapé 31, usagre, erupção cutânea, frequentemente em crianças em período de amamentação, contagiosa, auto-inoculável e caracterizada por pústulas, geralmente no rosto e no couro cabeludo. Nota segundo o dicionário Lelo Universal, volume 4. Então é uma ferida, né? Uma coisa bem... Então ali ele está dizendo, né? Eles foram purgados dessa erupção cutânea, dessa ferida, né? É injusto dizer
dizer-se que eles têm menos mérito ao fazer o bem do que aqueles que precisam lutar contra as suas tendências. É que esses já alcançaram a vitória e os outros ainda não. Mas quando a alcançarem, eles serão iguais aos primeiros. Farão o bem sem pensar nele, como as crianças que leem corretamente sem terem a necessidade de soletrar. São como dois doentes, dos quais um está curado e pleno de forças, enquanto que o outro está convalescente e cambaleia ao caminhar. São, enfim, como dois corredores, dos quais um está mais perto do ponto de chegada que o outro. Então, resumindo tudo, né? Todos nós um dia vamos nos curar, né? Desses vícios, dessas paixões, que é um processo gradual, né? Não tem como arrancar também, né? Forçar o processo, arrancar, extirpar de mim uma vez só, né? Não, a gente vai gradativamente a cada reencarnação, por isso que é importante a reencarnação, né? Que se eu conseguir deixar de algum dos vícios, alguma das paixões, mas faltou alguns de repente, mas então eu volto para trabalhar aqueles que ficou pendente, né? Então, como diz aqui, é uma corrida, só que essa corrida tem uma grande diferença das outras que a gente vê. Que essas corridas que a gente vê aqui só tem um vencedor, né? Mas essa corrida que diz aqui, todos nós vamos ser vencedores. Porque a diferença é que, como diz aqui, aquele doente, o cansado, que vai demorar mais para chegar lá na reta final, mas ele vai se curando, ele vai chegar lá. Um dia ele vai chegar. Acontece o quê? Que uns vão chegar mais depressa, né? Lembra da questão 115? Uns vão chegar mais depressa à meta e outros vão demorar mais, né? Por causa do murmúrio, das reclamações, da preguiça, etc. Né? Aí vão demorar mais. Agora aqueles que trabalharem, né, que se esforçarem para chegar lá, com certeza vão chegar mais rápido. E uns vão ter que passar por mais dores, mais sofrimentos, porque não estão aprendendo, né? Então a corrida vai ser mais dolorosa para muitos de nós, né? Mas a gente pode mudar isso, a gente pode fazer com que eu se torne mais saudável através da prática das virtudes. Eu posso me tornar mais saudável e aí então eu posso conseguir recuperar minhas forças através da prática das virtudes e conseguir chegar mais rápido, né? Me recuperar e chegar na reta final, né? Então o processo é individual e coletivo, né, de cada um, né? Porque vivemos numa coletividade. E aqui a gente sabe que dentro dessa coletividade a gente está misturado num caldeirão, né? Com pessoas de vários os tipos, né? E que estão até dentro dos nossos lares, né? Os nossos próprios inimigos muitas vezes estão ali junto e a gente tem que aprender para a gente poder chegar mais rápido, né? Para crescer, para evoluir. Não acha? Hoje a minha sogra não apareceu. Hoje que eu ia dar uma boa noite para ela, de Guaíba, não apareceu. Viu? Ela me cobrou. Ela disse, pá, cara, eu tô lá vendo os estudos, lá tu não deu nem uma boa noite pra mim. Eu disse, tá bom, do próximo agora, aí agora ela não tá, vou cobrar dela isso aí, tá? Aproveitar para dar uma boa noite para os que estão participando. A Elizabeth, ó, a tua mãe tá participando, a Carmen Vera. A Marga também estava ali, também que eu vi. Uma boa noite a todos, sintam-se todos abraçados. Participem, façam suas perguntas, para ficar mais participativo, né? É importante. Então agora vamos para o item 20. Nós vamos agora para outro subtítulo, né? Nós vamos dar início a ele, porque nós já estamos quase no final. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. É uma coisa bem atual, não é? Bem atual. Dentre as leis da natureza, a destruição recíproca dos seres vivos é uma das que à primeira vista menos parece
se conciliar com a bondade de Deus. Pergunta-se por que Deus criou neles a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem a causa um dos outros, a custo dos outros. Para aquele que vós vê a matéria, que limita a sua visão à vida presente, isso parecerá como efeito numa imperfeição na obra divina. Daí a conclusão a que chegamos os incrédulos. Deus não sendo perfeito, Deus não existe. É que eles julgam a perfeição de Deus sob o seu ponto de vista, medem a sabedoria divina pela sua própria opinião e pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles mesmos fariam. Em consequência de sua estreita visão, que não lhes permite apreciar o conjunto, não compreende que um bem real possa sair de um mal aparente. Só conhecimento do princípio espiritual, considerando em sua verdadeira essência e da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a solução desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia precisamente onde ele apenas vê uma anomalia e uma contradição. E essa verdade, como muitas outras, o homem só está apto a conhecer profundamente quando seu espírito estiver chegando a um grau adequado de maturidade. Então, por que, pergunta-se por que Deus criou neles a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem à custa um dos outros? Então a gente sabe, como diz aqui, muitas vezes é porque não tem um conhecimento desse Deus que a gente tem, né? Um Deus que é amor, que é bondade, que é justiça. E aí muitas vezes é incredulidade, né? A incredulidade junto com os vícios do orgulho e do egoísmo leva a destruições, né? Leva a quererem a destruir, escravizar povos, né? Nesse caso entra, eu vejo, não sei se estou correto, eu vejo que às vezes tem coisas que são, não que seja um destino, mas coisas que são para a fase, né, para evoluir. Eu vejo assim, por exemplo, uma Segunda Guerra Mundial foi uma coisa terrível, mas também teve coisas, por incrível que pareça, boas que aconteceram. Então, por exemplo, eu tive um colega meu agora que foi lá pro campo de concentração, e lá eles têm uma frase que é bem interessante, que é basicamente assim, para ver o que aconteceu, para refletir, para não acontecer novamente. Então, assim, por exemplo, aconteceu muitas coisas ruins, mas teve um avanço enorme, por exemplo, em todas as tecnologias, e eu vejo assim que de repente, pelo nível que aconteceu, eles não tiveram todo esse potencial que teria agora. Imagina, por exemplo, uma Segunda Guerra Mundial com todo esse potencial bélico que nós temos agora, de arma nuclear, e acabar o mundo. Então, não que seja uma... Às vezes a pessoa, foi ruim e tal, mas será que aqueles judeus, por exemplo, já não teriam cometido alguma atrocidade contra os alemães? Ou essas evoluções que tiveram, por exemplo, na medicina, mataram muitas pessoas, mas essa evolução pode estar salvando muito mais. Né? Então, aí teve um avanço na medicina em vários campos, né? Então, às vezes a gente fica assim, mas Deus, porque a gente não compreende a obra toda, né? A gente não sabe o livro, a gente não leu o livro inteiro ainda. Então, às vezes a gente tem que parar e refletir. E o que ele fala ali, eu acho que é uma coisa meio que a pessoa, quando ela não tem o conhecimento, né, de julgar Deus, eu faria melhor, mas você está tendo uma visão momentânea, só daquele teu ponto de vista, não está vendo a história por completo, né? É isso aí. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que cuidar, né? Às vezes a gente julga, mas o que é injusto? Geralmente não é uma coisa com nós, né? Por que comigo? Por que não com o outro? Então, às vezes eu acho que... É a falta de entendimento, né? De refletir, de estudar.
E como tu diz, tá correto, porque isso tudo é necessário para a humanidade, para o seu crescimento, né? Para a sua evolução, para o seu aprendizado. Porque a gente sabe que através da dor, do sofrimento, a gente aprende muito com isso, né? E a gente vê assim, tanto individual, uma dor, um sofrimento, tanto quanto coletivamente, como tu disse, né? Que a Segunda Guerra Mundial foi uma maior guerra que a gente teve, né? De todos os tempos, né? E que deixou uma lição para todos, né? Então, porque lá na Alemanha, ali, eles são, se meu amigo foi, né? Ele falou que eles são bem, apesar de ter a questão agora dos imigrantes, né? Que é bastante islâmico, eles são um povo, assim, que não tolera muito racismo. Por incrível que pareça, eles aprenderam bastante. Então lá eles são bem chatos. Uma coisa assim que a gente acha que, mas teve assim, não, eles não gostam, eles não se orgulham nem um pouco. E justamente eles deixaram o campo de concentração para não acontecer novamente. Às vezes a gente acha, foi ruim, mas foi um aprendizado também, né? E aí teve assim, desenvolvimento, através daquela inteligência que eles tinham, desenvolveram também a medicina também, o desenvolvimento da penicilina, né? Veio das guerras também, né? E foi uma coisa muito boa, muito útil, né? Para muitos, que é necessário. E entre tantas outras coisas, né? Apesar, como tu diz, a gente não pode ter uma visão somente negativa das coisas, né? Claro, se eu tiver uma visão negativa, muitas mortes, né? Tinha muito armamento, muitos tipos de arma que matavam muito. E hoje, então aquilo deixou rastros para nós assim, refletir o que causa uma guerra, né? E tanto que hoje tem países assim que tem ainda os efeitos da guerra, da bomba atômica, que deixou aquela radioatividade, né? E que tem muitos lugares inabitáveis até por causa dessa radioatividade. Então imagine como tu disse, essa capacidade de armamento em massa que a gente tem hoje, onde muitos países já têm bombas atômicas, que se eles apertarem os seus botões pode destruir uma grande parte do mundo. Hein? E que inclusive dizem os especialistas que se detonarem essas bombas, mesmo que não destrua o mundo inteiro, mas essa radioatividade vai fazer com que não haja vida no nosso planeta. Por causa da radioatividade. Na Segunda Guerra, como não tinha uma capacidade tão grande, mas que causou dano e deixou esse rastro, para nós aprender. Mas hoje eles sabem que se eles detonarem hoje, porque se um detonar aqui, o outro vai detonar lá, colar, vai se juntar, essa radioatividade vai se espalhar para todo o planeta. Então não vai haver vida. Né? Então é um assunto assim muito sério, muito grave ao mesmo tempo. Até o próprio Chico diz que a gente tem que orar muito, né? Para que não haja essa terceira guerra mundial, porque a gente só basta a gente ver os noticiários hoje, que essa terceira guerra aí, Ederson, tu tá louco de ter uma terceira guerra. Olha, gente, a gente não tá nada longe não, de pintar uma terceira guerra aí, não. Das coisas que estão acontecendo no geral, e basta a gente ver, né, esses líderes que a gente tem hoje. Então a gente tem que orar muito hoje, né? Orar muito pela humanidade, aqueles que fazem suas irradiações, e pedir para que Deus, para que Jesus, que é o nosso governador, o Ismael, né, o governador do nosso país, o Brasil também, para que interceda que não haja essa guerra, né? Que aí vai comprometer muito o nosso crescimento e até o próprio processo de regeneração do nosso planeta. Vai estar comprometido também o nosso processo. A gente tem que orar muito, né? Então a gente para aqui no item, vamos dar início, depois no subtítulo a gente lê de novo para começar do início, né? Destruição dos seres vivos uns pelos outros, item 20. Aí tu só anota a página aí para mim, faz favor. A gente começa daqui para não pegar o trem andando, né, muito. Mas na mesma página? Não é 65. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo então novamente a presença de todos. Muito obrigado pela presença. Vamos então orar, vamos agradecer então a Deus
por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, com a sua permissão, e aqui sendo apenas humilde instrumentos ainda deficientes, ainda falhos, muito que aprender ainda, mas dentro do nosso melhor, da nossa capacidade, procurar o melhor possível auxiliar, facilitar o conteúdo de Kardec em todas as nossas vidas, como um norte seguro, que a gente aprenda bastante com essas experiências, e que os nossos mentores amigos possam nos dar muita paz, muita luz e nos direcionarmos para o bom caminho, que possamos fazer o esforço para nos libertarmos dos vícios, das paixões que a gente aprendeu hoje, que nós possamos estar no controle de nossas vidas. Graças a Deus, graças aos nossos mentores amigos, pelo auxílio, pela ajuda. E assim, Senhor, agradecemos por tudo, pela presença de todos, pelo nosso Pai Francisco, os nossos mentores que nos inspiraram. E damos então por encerradas as nossas atividades doutrinárias desta noite. Que assim seja. Uma boa noite, então, até os próximos encontros.